Desde o último devlog se passou muito mais tempo do que eu gostaria. E a principal razão foi o lançamento do game em que eu estive trabalhando nos últimos 2 anos. Por causa do lançamento, a quantidade de trabalho aumentou bastante, tomando não só meus dias, como noites e finais de semana. A boa notícia é que as coisas voltaram ao normal. E além de ter retomado o projeto, também passei a fazer lives bem mais frequentes no Twitch. A engine agora tem um sistema de materiais. Um material é um arquivo de texto onde eu defino os parâmetros que afetam como uma superfície deve ser renderizada. Entre os parâmetros que eu posso definir, os mais comuns são os shaders e as texturas. Além do sistema de materiais, agora eu tenho um novo Sprite Batch. Esse sistema agrupa os sprites que utilizam o mesmo material e envia todos de uma vez para a GPU. Isso me permite renderizar de maneira eficiente muitos sprites. Nesse exemplo, existem 100.000 sprites sendo renderizados com posição e rotação aleatórios, rodando sem problemas a 60 fps. Enquanto eu escrevia o Sprite Batch, eu tinha algumas suposições de como ele devia funcionar e como ele devia ser usado. O passo seguinte seria escrever um jogo usando esse sistema e testar essas suposições. Decidi escrever um clone do Bejeweled e logo ficou claro quais suposições estavam corretas e quais precisavam ser revisadas. No mais, o jogo ficou bem legal e a engine já suportava praticamente tudo que eu precisei para desenvolver. Agora que já tinha um sistema funcional para trabalhar com sprites 2D, decidi focar no carregamento de meshes 3D. Como eu não utilizo nenhuma biblioteca nesse projeto, escolhi começar importando arquivos do tipo OBJ, por ser um formato bem simples. Apesar de simples, esse formato não é nada otimizado, além de ser baseado em texto. Na prática, isso significa que eu não sei quanta memória eu vou precisar para carregar um arquivo desse tipo e nem quanto tempo isso vai levar. Por isso, a minha abordagem foi criar uma ferramenta que importe outros formatos, como o OBJ, e gere um arquivo com formato otimizado específico para a engine. Todo o trabalho de parsing, otimização e organização dos dados é feito pela ferramenta em tempo de desenvolvimento. Em tempo de execução, a engine simplesmente lê esse arquivo do disco direto para a memória, sem parsing, com uma única alocação de memória e praticamente sem transformar ou converter os dados que foram lidos. Em outras palavras, agora conseguimos importar e renderizar meshes com essa engine. Essas foram as features mais relevantes desde o último devlog, e agora que o ritmo de trabalho voltou ao normal, o objetivo é ter devlogs mais frequentes. Eu já voltei a trabalhar semanalmente nessa engine, inclusive fazendo lives no Twitch e aqui no YouTube. Quem tiver interesse em acompanhar essas lives, recomendo que me siga no Twitter, porque eu costumo avisar sobre as lives por lá. Isso é tudo por esse devlog e até o próximo.